Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser de muralha de silicone, tá? Eu vou usar aqui o silicone certo da CNG. Esse silicone aqui, que é o meu queridinho, né? Meu preferido. Vou explicar as vantagens de usar esse silicone, quais são as características. E eu tenho um convidado aqui hoje na live, que é o seu Luiz Fernando Burato, da CNG. Então, ele vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre esse silicone, tá? Eu já preparei uma mufla, já tô com a minha mufla aqui de uma prótese total em cera, ó, para fazer a muralha de silicone para vocês verem. Daí eu vou tirar essa muralha e vou mostrar o quanto ele copia, tá? Então, assim, gente, eu vou chamar o Luiz Fernando agora. Vou convidar ele aqui para participar com a gente. Vamos conversar um pouquinho, daí depois eu vou virar a minha câmera e vou colocar a câmera aqui na minha bancada para vocês verem eu fazendo a muralha de silicone, tá? Quais são os detalhes, o que precisa para que ela realmente copie, né? Para que não solte os dentes na hora da acrilização. E aí a gente conversa mais um pouquinho e vou tirando as dúvidas. Então, quem tiver qualquer dúvida, já pode ir colocando aqui nos comentários, tá? Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra muito grande ter a possibilidade de fazer esta live com você. Eu digo para você, eu estou pronto para aprender. Aliás, quando surgiu essa oportunidade da gente fazer ter a oportunidade de fazer essa live com você, eu fiquei bastante preocupado. Eu digo com toda sinceridade, porque você é uma pessoa que domina toda essa técnica, essa tecnologia com uma maestria fantástica, né? E eu, vamos dizer assim, pelos cabelos brancos e tantos outros que caíram, veja, tenho uma certa dificuldade, né? Então, olha, é porque realmente eu senti confiança de que você vai estar aí, né, me ajudando e que eu vou poder contribuir com o que você precisa. Com certeza, eu tenho certeza que você vai poder contribuir, né? Por isso que eu te convidei aqui para participar dessa live aqui comigo, né? Para você passar também a tua experiência, passar mais informações técnicas, né? Sobre o silicone, claro. Acrescentar, mas é um bate-papo, assim, é uma troca, né? As lives são trocas de experiências, né? Já é técnico há muitos anos, né? Desde quantos anos faz que você é técnico? Tem certeza que você quer validar essa pergunta? Então, eu tenho certeza que o senhor tem muito para contribuir. Mas desde 1981. Não é nascido. Pois é. Daí você imagina quanto eu já sofri no meio tempo, né, onde a gente não tinha essa situação de silicone. Fazer prótese total era realmente uma grande aventura. Ó, pera só um pouquinho, tá falando que tá dando eco. O meu som tá dando eco? Eu tô com eco, é isso? Eu vou colocar o fone aqui no celular para ver se há alguma melhoria. Vamos ver. Melhorou, gente? Agora melhorou? Deu? Então, assim, a ideia da live hoje realmente é mostrar na prática, né, como eu faço a muralha de silicone. Eu uso a muralha de silicone desde que eu comecei a fazer prótese. Isso foi em 2005. Então, sempre fiz com muralha de silicone. Eu nunca fiz com muralha de gesso. Na época, eu usava o silicone Zeta Labor, né? Gosto do Zeta Labor, é um bom silicone. Eu comecei a ver o silicone certo, eu acho que deve ter uns 2 anos, por aí, mais ou menos, que eu vi o Ert usando, o Ert Almeida. Até vi que ele tá aqui na live, né? Um grande abraço ao Ert. Eu vi que ele entrou aqui. E aí eu vi ele usando e eu conversei com ele. Falei, Ert, o que você achou desse silicone, né? Tô vendo, né? Parece legal e tal, parece bom. Daí ele falou super bem. Nossa, ele falou super bem do silicone.
E aí, depois, desde então, eu comecei a usar e realmente eu vi que fez uma diferença enorme ali no resultado dos meus trabalhos, justamente por esse poder de cópia que ele tem, né? Ele é um silicone, ele é super fácil, né? Ele é mais fluido quando você está manipulando, ele é bem molinho, só que depois que ele toma presa, ele fica bem mais rígido, o que facilita também ele segurar os dentes em posição, para o dente não sair do lugar na hora da acrilização, na hora de lavar também. Então, isso faz bastante diferença, para não subir resina também por cima dos dentes, né? Então, coisas que acontecem, problemas que ocorrem ali no nosso dia a dia, com o silicone certo, eu consegui minimizar essas alterações. Desde quando que ele está no mercado, Luiz? Nós trabalhamos com o silicone certo, na verdade, há 3 anos, né? Uhum. E isso é natural, porque a gente tem que... justo. A gente tem que trazer o material aqui para o Brasil. Esse material, ele é, vamos dizer assim, ele não vem pronto para nós, então nós compramos a matéria-prima de fora e manipulamos aqui. Então, vamos dizer assim, parte da química, ela é introduzida aqui na CNG, mesmo porque, já nesse percurso, nós tivemos, e por sorte, o produto, então, na época, não era tão difundido como é hoje, e nós tivemos alguns problemas, justamente, de ajuste, porque esse material é importado. Então, ele vem para cá, ele vem de um clima muito diferente. Quando ele chega aqui, ele começa a ter uma dispersão de hidrogênio, ele começa a ter uma série de coisas que perturbam a estabilidade do produto. Então, nós resolvemos internar parte da produção, parte da manipulação dele, para que a gente conseguisse ter um resultado melhor, uma estabilidade melhor, uma confiança. Então, vamos dizer assim, no primeiro ano de trabalho, praticamente, nós ficamos naquela situação de encaminhar ao técnico para que ele experimentasse, que ele desse a sua opinião. Um ano depois é que nós batizamos o nosso silicone, né, até foi assim numa situação muito curiosa, né, porque a gente, na hora do desenvolvimento, na hora de manipular e de fazer os testes, a cada teste que a gente fazia os testes e dizia, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Não, isso é verdade. Agora vai dar certo. Isso ficou de tal forma, porque aí, então, aqui dentro, a gente já chamava ele de certo antes dele ser batizado. Sim, então, ele foi assim que aconteceu. E é interessante, porque justamente nós foi acabamos... bem legal, eu não sabia dessa história, muito legal. Foi assim que aconteceu. E porque se você imaginar, todo o processo de desenvolvimento de um produto, ele é muito complexo, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê o produto lá, ele está pronto dentro da embalagem, a gente não sabe exatamente, puxa, silicone e tudo, mas o que é isso? O silicone, ele é um material muito curioso. Ele é muito curioso porque ele não é nem uma química orgânica nem inorgânica. Ela junta as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Isso foi lá no começo do século passado, aonde a pessoa conseguiu juntar o silicone com o oxigênio de tal forma a criar uma cadeia que tivesse o comportamento desse silicone. Só que o silicone, a matriz dessa engenharia, só para você ver aqui, ó, nós estamos falando desse tipo de produto. Eu tenho um radical aqui, ligado ao óxido de silício, multiplicado por N, que gera aquela cadeia após a sua, vamos dizer assim, após o processo de presa. Basicamente, olha, é isso que a gente vê aqui. Legal. Para ficar um pouco mais lúdico, ou seja, para a gente tentar ter é basicamente isso aqui, ó. Ou seja, o nome desse danadinho aqui, cadê? É um polidimetil
siloxano. Não vou nem tentar pronunciar. É melhor, não, é melhor tratá-lo de Não. certo. É melhor tratá-lo de certo, porque isso é uma aventura. E o entendimento desse produto, que parece, assim, de uma forma tão simples, mas ele é tão complexo e tão delicado, porque a gente trabalha com estabilizadores, que é a base de platina, que faz com que você consiga trabalhar com a matriz inorgânica junto com um componente orgânico. Então, ele é uma química muito delicada, né? Razão pela qual a gente sempre pede para o usuário do material: tente respeitar o máximo que você puder aquela proporção direitinho. Se você quiser mudar, às vezes você pode se sentir tentado de mudar alguma coisa, né? Mas olha, nunca perca. Eu digo, olha, o produto, quando ele é lançado e quando ele sai com uma característica, uma determinação de uso, eu digo, essa instrução de uso, ela é o trilho. Você pode, às vezes, fugir um pouquinho do trilho, mas não perca o trilho de vista, porque senão você não chega onde deveria. É verdade. E daí acontece alguns problemas, você não sabe nem o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido. E assim, e a indústria, quando coloca algum produto no mercado, gente, eles já testaram tanto, né? Que se fosse melhor, diferente, com certeza seria, né? Tipo, se fosse melhor uma outra proporção, com certeza já viria dessa maneira, né? Então é dessa forma, essa proporção. Porque já foi estudado isso, já foi testado, né? Quantas vezes, né? Até dar certo, né? Até dar certo. Até dar certo, né? Então... Até dar certo. Olha, na verdade, você é a primeira pessoa aonde eu revelo esta situação. Porque, vamos dizer assim, o pessoal acha que os nomes, às vezes, eles vendem alguma coisa meio metafísica, assim, né? Uma premonição. E na verdade, ele foi casual. Ele foi casual. Tanto ele tinha que dar certo que ele virou certo. Que legal. Nossa, mas eu achei muito legal essa história. Muito legal mesmo. Tem uma pergunta ali que estão fazendo aqui. Por que o silicone gruda na prótese? Qual é a alteração ali que pode acontecer para ela grudar depois de polimerizada? Quando com o calor, né? Com o contato com a temperatura ali. Sim. Olha, veja bem, existem vários ciclos de cocção da resina, né? Que obedecem a várias tendências, né? E ciclos, às vezes, mais complexos, né? Coisa assim como o ciclo australiano, que ele é mais difícil, é uma coisa difícil da gente, inclusive, ter os equipamentos de controle para que isso consiga ser resolvido. Basicamente, eu diria para você, olha, o que mais conduz a essa situação seria uma conjunção entre a temperatura, que foi um pouco além do que deveria, ou o tempo. Então, aí nós temos que fazer uma conjugação desse tipo de coisa. De um modo geral, tá? O que mais a gente acaba percebendo, porque nos próprios testes que nós fazemos aqui, nós fazemos o teste para dar errado, né? E nós percebemos que quando a gente realmente vai além da temperatura adequada para para que a resina consiga ter o seu ciclo completo de polimerização, nós percebemos de que há aquela junção. Ou seja, que ele realmente gruda, portanto, na resina. Tem, assim, uma coisa que eu observei, né, assim, não foi nada com nenhuma informação da indústria que eu saiba, né, eu aprendi isso com a Erika Leite, ela comentou isso numa live uma vez, e eu comecei a fazer e começou a funcionar. Na época eu usava o silicone Zeta Labor, e aí, às vezes,
às vezes não grudava e às vezes grudava muito. E quando grudava muito, nossa, era difícil, porque aí eu acabava com toda a minha caracterização vestibular, porque grudava, tinha que passar lixo em todo vestibular, tinha que passar broca para tirar o silicone, sabe? Então era bem complicado. Aí eu escutei ela falando uma vez que o óleo, né, do silicone, quando o pote fica muito tempo parado, ele acaba subindo para a superfície. E aí, se você pega um pouco de silicone que está em cima do pote e manipula, mistura com o catalisador, você acaba incorporando mais óleo na massa do que deveria. Daí isso faz grudar. Eu fiz o teste, realmente manipulei todo o pote e realmente isso não aconteceu mais. E com o silicone certo, isso nunca me aconteceu, nunca. Uhum. Mas algumas pessoas relataram que sim, que já tinha acontecido isso. E eu sempre falo isso. Eu sempre falo, pega o pote todo, em vez de você pegar só a dosagem de cima aqui, tira, se faz tempo que você não usa, né? Dá uma misturada nele e põe de volta e daí pega a dose. Faz sentido isso, Luiz, ou não? Faz muito sentido. Porque o que acontece? A gente tem que pensar de que nós estamos numa situação onde tudo ao nosso redor está vibrando. Uhum. Tudo está vibrando, né? Então, nós temos, a gente não percebe porque a gente vibra junto na mesma frequência. Mas, na verdade, tudo está... Então, o que acontece? Todos os materiais, eles tendem a uma situação que é o fracionamento. E dentro do material, embora ele seja um material pastoso, ele também tem componentes que têm uma circunstância diferente de granulometria. Então, o que você faz? Você, na verdade, você estabiliza toda aquela massa, você faz com que ela retorne à sua oleosidade normal, tá? E fazendo com que você vai ter um resultado muito melhor. Inclusive, eu costumo dizer, e isso eu tenho falado muito isso ao pessoal das regiões mais frias do nosso Brasil, onde eu falo, olha, você dispensou na sua colherinha a parte do branquinho, do cinza, a parte do rosa. Antes de você manipulá-lo junto, manipula um pouco isoladamente. E aí vai para a manipulação em conjunto. Você vai perceber que ele mescla mais rápido. Legal. E você vai perceber de que ele vai ficar muito mais dócil para você trabalhar. Muito mais mole, né? Maleável, assim, né? Muito mais maleável. E isso é muito importante justamente para preservar, por exemplo, aquele trabalho que você faz que é tão precioso de deixar aquela escultura da região rosa tão natural, né? Que é uma coisa assim fantástica, que assim, bom, eu não sei, talvez não tenha me escutado falar a respeito, mas eu sou um admirador incondicional de prótese total. Incondicional de prótese total, porque realmente, se você pensar em termos de um técnico, tá? Esse técnico, para ele entender o que é a prótese, ele tem que entender de prótese total. É verdade. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Para quem está começando, comece por prótese total, porque com certeza isso vai te ajudar muito, independente, né, da área que você for seguir na prótese, que a prótese total, ela é a mãe de todas as reabilitações, né, seu Luiz? Não. Todos os conceitos, né? Pode falar, desculpa te interromper. Não, mesmo porque eu digo para você, quando você, se você está trabalhando com um protocolo, se você está trabalhando com qualquer outro tipo de prótese, aonde você tenha algum tipo de ancoragem para ajudar no processo de estabilização e retenção, você é um afortunado. Agora, se você está trabalhando com a prótese total, clássica, você só tem uma coisa para te ajudar, é a articulação. Não tem outro jeito. Se você não tiver um bom resultado do ponto de vista de articulação, aquilo não vai parar na boca do paciente de jeito nenhum. Fazer uma oclusão balanceada, fazer tudo que favorece a estabilidade dessa prótese. A estabilidade. Não adianta só
né, ela ficar bonita, né, se fazer a acrylização tudo certinho e não ter esse conceito. Então, a gente realmente se obriga a aprender tudo isso para que dê certo, né? Diferente de um protocolo que está ali, né, parafusado, ele não vai sair dali, né? E pronto. Não sai dali, né? Não vai ter esse problema. Eu tenho assim, eu costumo falar isso porque aqui nós temos um centro de treinamento Exocad. Então, nós treinamos pessoas continuamente a ingressar no meio digital, para as várias técnicas. Até mesmo algumas coisas de prótese total nós estamos arriscando aí. Eu digo arriscando porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade ainda de trabalhar esse tema no digital. Né? Mas isso também é por causa da minha escola, muito antiga, etc. Mas hoje, a tecnologia, se você pegar, por exemplo, a plataforma Exocad, que é uma plataforma extremamente poderosa, hoje, na sua última versão, qualquer pessoa faz um dente. Qualquer pessoa. Pelo menos ele se parece com um. Agora, se ele vai trabalhar como um dente, aí é uma outra história. Aí você tem que ter passado pela prótese total, para entender todo o mecanismo, né? Exato, para entender. Trabalho, balanceio para você chegar lá. De Wilson, né? Eu vejo que curva de Wilson, a maioria das pessoas não sabem o que é e realmente se não faz, né? Não vai conseguir uma montagem balanceada. Aí não vai ter uma estabilidade. Eu diria para você, olha, é muito difícil. Num determinado tempo, eu me lembro que nós tentamos fazer, de tanto sofrimento, eu junto com um profissional dentista, tentamos fazer alguma coisa, manual rápido de prótese total. É impossível. Não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo. Né? Não tem. Você não dá para fazer, você tem que tomar todas aquelas medições, tá? E eu falo para a turma, olha, pode confiar, se você fizer da maneira que recomenda a técnica, quando você perceber, você fez uma prótese total perfeita. Exatamente, é uma soma de detalhes ali que fazem toda a diferença, né? Então, esses dias eu fiz uma live essa semana, até com o Alker Angeloni, e foi sobre polimerização. Sim. Quando eu fiz especialização em São Paulo, essa aula de polimerização foram 16 horas só de polimerização. Ele estava dando mole na cabeça, né? Sim. E ele passou tanta informação, foi quase 2 horas de live. Ele passou tanta informação, assim, que realmente o conhecimento liberta, né? Porque quando você sabe o que você está fazendo, você tem muito mais previsibilidade, né, do teu resultado, você tem muito mais segurança, você oferece para o teu paciente realmente um trabalho mais durável, mais saudável, né, que não vá ter uma série de problemas ali que acaba acontecendo por negligência mesmo, né? Então, assim, eu falo, eu fiz muita coisa errada já na prótese, muita. Né, eu polimerizava a prótese em 20 minutos na água fervendo. Né? Eu estava na bancada acrilizando, a água estava fervendo lá atrás. Ok. Então, assim, eu achava que estava certo. Né? Eu fazia por falta de conhecimento, realmente, entendeu? E eu acho que esse o grande problema, assim, do técnico, né? Falta de informação, falta de conhecimento. Eu acho que a internet, hoje em dia, nossa, a melhor coisa para qualquer área que você queira aprender, né? Não tem mais desculpa, assim. Esse compartilhar de informação, né? Cursos, é muito mais acessível do que na tua época, né? Então, há 40 anos atrás, pensem, né? Era muito mais difícil você ter esse conhecimento, você tinha que se dedicar muito mais, né? Para conseguir... Deu uma travadinha. Retornou? Retornou. Ok. Quando eu comecei com a prótese, eu comecei com a prótese, como te falei, há muito tempo atrás, né? E eu tinha como professor um italiano. E esse italiano, eu chegava para ele e dizia assim, olha, essa parte aqui eu não posso fazer desse jeito. Ele falava, não,
voltava. Daqui a pouco eu ia lá de novo. Você não pode? Será que aqui gente não podia? Ele falava, não. Depois de tanto eu perguntar, um belo dia, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, moço. Ou bambino, como ele falava, bambino, eu vou te falar uma coisa. Prótese é um ofício. Então, prótese não se aprende, se rouba. Você tem que roubar o que eu sei. E não querer inventar aquilo que você não sabe. E isso ficou para mim... Não, porque, veja bem, o que ele fazia dava muito certo. E eu estava querendo discutir com ele o que ele fazia e dava certo. Você estava querendo inventar a roda. Na hora que ele me colocou no meu devido lugar, aí eu comecei a entender realmente, tá? E a gente, naquela época, naquele tempo, e mais ainda lá para trás, era uma dificuldade você conseguir, porque o conhecimento era a moeda de troca. Então, por exemplo, eu vou te ensinar uma coisa, mas você tem que me ensinar alguma coisa. Era bem complicado. Mas e hoje... as pessoas tinham medo também, né, de dividir o que sabia e falar, não, se eu ensinar o que eu sei, aí eu vou perder meu cliente, né, eu vou ficar sem... Estou criando um concorrente. Estou criando um concorrente. Ainda, essa ideia é uma ideia antiga, né, mas ainda bem que está mudando as coisas, né. Não, por sorte, hoje nós vivemos um mundo melhor. Eu acho que, vamos dizer assim, baseado na dificuldade, e até eu digo para você, nos anos 80, no começo dos anos 80, nós tivemos final dos anos 70, começo dos anos 80, nós tivemos um boom da odontologia brasileira. Foi um crescimento violento de produtos, de coisa. Foi quando nasceu a Daptic, fazer restauração direta, aquela coisa toda. Então, a odontologia, ela de repente, ela deu um salto tão expressivo, foi um negócio tão expressivo, que realmente a gente, para compartilhar, quando começaram os implantes, eu há pouco tempo atrás, eu acabei vendo o paciente, não porque eu não sei nem se o paciente ainda está por aí, mas eu acabei vendo nos meus slides, não estou falando tela de como, estou falando slide mesmo, de verdade, diapositivo, próteses que eu fiz há 30 anos atrás. Eu não mostro aquilo para ninguém. Não tenho coragem. É assim. Mas é assim mesmo, né? Todo mundo tem uma escada para subir. É verdade. Ninguém nasce sabendo, né? E é tudo para prática, não adianta, tem que praticar, tem que ir em busca de conhecimento, né? Se aperfeiçoar, a gente não pode parar, né? Aí o senhor aí com 40 anos aí de prótese, fazendo silicone dar certo, né? Fazendo silicone dar certo, que para nós foi uma satisfação muito grande. E como eu falei para você, nós acabamos criando a família do certo. E a família envolve o revestimento, envolve gesso, enfim, envolve toda uma série, inclusive nós recebemos a questão de alguns meses atrás, a autorização da Anvisa, onde nós estamos trabalhando com o Certo Clinic, que é o certo para consultório? ambiente clínico. Que legal, bem legal. Ótimo, bem legal. Deixa eu fazer a parte prática aqui, que o pessoal tá ansioso aqui para ver. Por favor. Vou mudar a câmera aqui e do Instagram eu vou virar também, tá? Então, esperem um pouquinho. Tá, então assim, ó. Então, vamos lá. Fiz aqui a inclusão dessa prótese total. Então aqui estão vendo os detalhes ali da gengiva livre, gengiva inserida, tem umas estrias ali na junção mucogengival, mucosa alveolar. Tá? Agora eu vou fazer a muralha de silicone. Tá? Então, tô aqui com o silicone certo, tá? Ele é um silicone de adição. Então, ele tem, são duas massas, ele não tem o catalisador, tá? Então, ele tem duas massas. Seu Luiz, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá?
E ele tem essas colherzinhas aqui, esses medidores, né, pra gente usar, tá? Para pegar a proporção correta. A medida, ó, quando a gente pega aqui no pote, você tem que tirar o excesso aqui na tampa, ó. Não é para ficar misturando as colheres, deixa uma em cada pote. A do A você deixa no A e a do B você deixa no B. Eu gostaria de acrescentar que vocês percebem que quando a gente fala de silicone, a gente não trabalha com peso, tá? Então a gente não fala, olha, você coloca 10 gramas do A e 10 gramas do B. E a gente fala uma pazinha do A e uma pazinha do B, porque a densidade das massas são diferentes. Ah, é? E eu elas não são sabia. diferentes. Às vezes eu até peguei uma vez e pus na balança para ficar bem igualzinho, sabe? Então não adianta fazer, então, porque a densidade é diferente. É diferente. Ah, legal. Então, e é importante porque essa mescla, ou seja, esta junção, ela precisa ter é por volume. Por isso a pazinha. E é muito importante lembrar de que esses materiais, no caso o silicone, isso quando você for fazer uma comparação entre o silicone, que é o silicone de adição, que é o caso do certo, e outros silicones que são de condensação, você vai notar que a mistura final do de condensação, ela é muito mais gordurosa. Ela fica mais impregnada na sua mão. E outra, à medida que o tempo passa, parece que aquela impregnação do silicone, parece que ela é interminável. No caso do silicone de condensação, de fato é verdade, porque à medida que o tempo passa, ele vai condensando, então ele vai começando a soltar um subproduto. E isso justamente é uma das coisas que leva, quando você trabalha com um silicone de adição, você tem uma estabilidade muito maior, fidelidade e estabilidade muito maior. Por favor, Beatriz. É verdade, essa questão da estabilidade faz diferença mesmo, até na questão do posicionamento dos dentes, que ele fica os dentes ficam bem firminho nessa muralha, né? Já no silicone de condensação, justamente por ele continuar, né, condensando, ele acaba não ficando tão presinho assim no silicone, né? Então, às vezes o dente sai um pouquinho do lugar, ou fica uma película de resina por cima, né? Então, como o seu Luiz sugeriu, manipula eles individualmente primeiro, né? Para você conseguir que ele tenha, fica mais maleável, né? E tenha um poder de cópia melhor. Os dentes têm que estar limpos, né? Já está tudo limpinho, já limpei bem os dentes, não tem nenhum resíduo de cera em cima dos dentes, tá? E agora eu vou manipular as duas massas, né? Deixá-la bem homogênea. Eu não sei se é importante falar, você me corrija, é importante falar para o pessoal que esse tipo de manipulação, ele não pode ser feita com luva de látex, tá? Porque a luva de látex, ela vai inibir a presa do material. Então, se você tem que usar uma luva, se você prefere usar luva, use as luvas acrílicas. Pois não. Não perdeu tempo. Ó, eu fiz uma cobrinha na vestibular aqui, tá? E aí eu vou pressionando com uma certa pressão. Eu faço realmente um pouco de força. Ó, para que ele grude bem, para que ele copie realmente todos os detalhes. E aí eu venho dobrando aqui para oclusar dos dentes. Eu vou fazer só na vestibular para eu poder tirar para mostrar para vocês. Geralmente eu faço a muralha toda de silicone, tá? Mas eu vi algumas pessoas que fazem a muralha vestibular de silicone e o palato com gesso.
Aí, quando eu faço, eu venho e faço também o palato, né? E aí, coloco umas retenções mecânicas e termina a inclusão. Só que eu fiz aqui só para a vestibular para eu poder tirar essa muralha para mostrar para vocês como ele copia os detalhes, tá? Então, não tem necessidade de deixar os dentes à mostra, os dentes aparentes. Principalmente se você for fazer acrilização em micro-ondas, porque no micro-ondas, o calor do gesso nos dentes que já estão acrilizados pode ter uma sobrecarga de temperatura e ele pode ficar queimado, o dente pode queimar, ficar esbranquiçado, com umas manchas brancas, principalmente se o dente for mais frágil, se for um dente mais inferior. Então, o silicone protege também o dente que já está polimerizado na técnica de micro-ondas, tá? Então, não é para deixar os dentes expostos. Por ele ser mais rígido, mais durinho, ele vai segurar o dente em posição, não vai ter aquele problema do dente ficar soltando. Ó, então, ele tem uma... É presa que fala de silicone ou não? Como chama? Eu acho que a gente usar essa palavra, ela talvez não seja tão apropriada, mas ela é voz corrente. E aí você sabe como é, Vox Populi, Vox Dei. Também eu não posso dizer para você que seria uma vulcanização, porque também se usa esse termo de vulcanização para vamos dizer assim, a homogeneização do silicone. Então, eu diria para você, olha, é usual a gente falar em termos de presa do silicone, querendo esclarecer de que ele saiu da sua consistência pastosa, delicada, e ele foi para a sua situação de dureza máxima, que é de 86 short. Ó, ele é super duro, ó. Até cortei um pedaço aqui, ó. Ele é bem, bem rígido, ó. Ele não é nem um pouco flexível, tá? Agora eu vou tirar aqui. Olha, e ele tem também, ele endurece super rápido, tá? Vou tirar e vou cortar aqui para vocês enxergarem a vestibular dos dentes aqui. Vestibular dos dentes não, vestibular da prótese. Espero que eu consiga fazer aquele foco. Opa! Deixa eu cortar no meio aqui. Para mostrar melhor. Beatriz, a região do palato, no caso normal, ela é preenchida em continuidade, não é isso? Sim. Em continuidade. Ó, agora pegou, tá vendo? Sim. Ó, aqui eu peguei um foco bem bom. Consegue ver a casquinha de laranja? Ali a textura, a gengiva livre. Está perfeito. Então, ele copia muito, 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 ó. Todos os detalhes. Olha como ele entra no meio dos dentes, ó. Tá vendo? Por ele ser tão fininho. Ele entrando no meio dos dentes dessa maneira vai impedir que fique aquelas resinas no meio do dente que tem que ficar passando bisturi, passando broca, ó, tá? Então o dente vai sair limpinho. Que ele copia até a textura do dente, ó. Consegue ver até a textura do dente tá copiado no silicone. E ele é rígido, ó, ele é bem rígido. Para a muralha de transferência, então é isso. Deixa eu virar a câmera aqui de novo. Só explicando aqui uma coisa. Eu faço em continuidade, igual você falou, né? Eu faço a vestibular aqui e com a mesma massa, que é essa massa que sobrou, eu já dou a volta aqui, ó. Já volto, ok. Viro ela aqui e vou unindo ela na oclusal. Aí eu faço assim e deixo a união aqui na oclusal. Para não ficar a união em resina, para não ficar uma emenda, às vezes fica uma linha de divisão. E nos dentes, como ele já está polimerizado, daí não tem esse problema. Tá? Mas geralmente eu faço assim. Eu vi que algumas pessoas fazem só vestibular com muralha de silicone, faz a palatina
com gesso. Eu nunca testei, né, para fazer, mas é uma opção também. Beatriz, posso fazer uma perguntinha? Claro. Prensar a prótese e deixá-la descansar para iniciar o processo de aquecimento e polimerização da resina é uma boa ideia? É uma ótima ideia. Ok. É uma ótima ideia, porque assim, a resina, né, falando numa resina nacional, né, uma Sim. resina VIP, STG, existem inúmeros tipos de resina e cada um tem a sua característica, né? Mas falando da resina nacional, VIP, clássico, a resina, ela precisa desse tempo de descanso na mufla para que as moléculas de monômero e polímero se acomodem adequadamente, porque ela foi separada quimicamente na fábrica, né, em monômero e polímero. Quando a gente prensa ela a 1 tonelada, a tendência é que esse líquido, esse monômero, seja expulso da mufla. Então, se você fizer um teste, manipular a resina, né, e pegar aquele restinho de resina e apertar bem assim na mão, você vai ver que quando você solta o dedo, você vai ver que dentro está ressecado, porque o líquido sai, ele expulsa. Ok. E aí, esse tempo de prensagem, esse líquido vai absorvendo novamente todo esse polímero, deixando a prótese mais homogênea e preparada para ser polimerizada. Então, ela vai ter uma prótese muito mais estável, com muito mais estabilidade, com menos alterações, né? Porque toda a resina contrai. Então, se você não deixar o tempo necessário de descanso, ela vai contrair mais, porque ela ainda está em processo de união. Então, você estabiliza. Tanto é que quando você deixa prensado, né, a gente coloca ali 1 tonelada na prensa. Ok. Se você deixa a noite inteira e no dia seguinte você chega, você vê que já baixou quase meia tonelada. Verdade, verdade. Porque dentro da mufa ela deu uma compactada, ela compactou mais e liberou a pressão. Aí você vai lá e aperta novamente. Então, ela tem esse tempo realmente, né, de pressão, para estabilizar, para ficar pronta para polimerizar. E, portanto, esse tempo do final de tarde de hoje, para eu retomar o meu procedimento no dia seguinte de manhã, isso ainda é usual. Eu te pergunto só para ver se... Porque às vezes alguma coisa mudou. É o que eu faço na minha rotina. E perguntam, e se passar de 12 horas? Não tem problema. Não tem problema passar. Vou fazer na sexta-feira, mas só vou polimerizar a prótese no final de semana. Não tem problema nenhum. Perfeito. Pode ficar. A única coisa é que se você for fazer polimerização em micro-ondas, você precisa hidratar esse gesso antes de colocar no micro-ondas, porque o micro-ondas ele vai ativar as moléculas de água. Se o gesso estiver seco, né, ele não vai conseguir chegar dentro da resina e vai ser ineficiente a polimerização. É só isso. De resto... Perfeito. Não, então continuamos válidos. Sim. Agora tem outras resinas no mercado que não podem prensar, né? Então tem a Pala Express, por exemplo. Então não posso deixar nada prensado, porque em 13 minutos ela tem que estar dentro da polimerizadora termopneumática, tem que injetar a pressão. Então, sim. Mas é outra característica, né? Aí tem a resina Diamond D também, de micro-ondas também, tem que deixar no máximo 2 horas prensado. Então, cada resina tem um comportamento diferente. Mas falando a nível nacional, as resinas que estão aí no mercado há anos, né, que todo mundo usa, que todo mundo conhece, essa é o correto. Procedimento. É o procedimento correto, isso. Muito bom. Muito bom. Tem algumas perguntinhas aí, doutor Luiz. Vamos lá. Estou falando aqui, ó. O doutor Luiz é extremamente gentil e humilde. Me encantou. Parabéns. Poxa vida. Muito agradecido, um comentário muito gentil a essa pessoa que está nos acompanhando aí nessa nossa conversa. Fico muito feliz de estar aqui e muito honrado. Sem dúvida, a Beatriz é uma pessoa fora de série. Eu agradeço muito a ela por essa oportunidade. Eu que agradeço. Tem alguma pergunta, Vitor? Falar assim, podia ter feito a muralha toda para a gente ter um exemplo melhor. É que a muralha toda não tem muita diferença, só vai fazer a parte linguagem. É que eu quis fazer assim justamente para vocês verem
como fica, né? Como é o poder de cópia dela, tá? Mas não tem diferença nenhuma, só faz a vestibular e já vem e já faz a lingual. Como manipular todo o pote de silicone direto na mão? A gordura da mão não tem problema depois de retornar a massa ao pote? Não, olha, você pode ficar tranquilo, nosso ouvinte, de que você deve manipular e, por exemplo, vamos chamar assim, aquilo que seria um óleo que você vai ter, um filme de óleo. Na verdade, aquele filme de óleo, ele é um bloqueio. Ele é um bloqueio porque a gente precisa manter dentro da nossa formulação o hidrogênio, porque o hidrogênio, ele vai querer temperatura, etc., ele vai querer sair de lá. Então, aquele óleo, na verdade, é um bloqueio. Então, se você for manipular, e que é uma ideia boa, pegue com tudo aquilo e manipule. Você vai notar que ele vai se incorporar e some. Essa é a ideia, tá? É muito importante, porque um dos fatores, e inclusive, quando a gente recebe a matéria-prima, essa matéria-prima ele vem nos tambores enormes e com válvulas. Por que as válvulas? Porque realmente a massa, ela desprende hidrogênio e é perigoso, né? Depois que a gente passa isso, fraciona, coloca os aditivantes estabilizadores, esse problema, ele diminui de tal forma que o produto não fique perigoso. Mas a ocorrência do desprendimento de hidrogênio, ele acontece sim, tá? Então, é importante você manipular com toda aquilo que eu vou chamar de óleo, não é um óleo, mas você precisa manipular com tudo aquilo. E nas suas mãos você vai lavar com detergente, sabão neutro, resolvido. Tem uma pergunta da Nilma aqui. Meu professor disse que tem que deixar a cúspide de fora. É verdade ou não tem necessidade? Então, por que falam para deixar a cúspide de fora, né? Porque alguns silicones, eles são mais moles, né? Eles têm mais mobilidade. E aí ele não agarra bem o dente. Aí se você deixar ele todo envolvido com silicone, esse silicone que tem mais flexibilidade, na hora de prensar, né, com a força com a pressão da prensa hidráulica, pode ser que esses dentes tenham um pouco de mobilidade, saiam de posição. Mas, né, com o silicone certo, não tem esse problema, porque como ele é mais rígido, ele tem essa dureza Shore, como que fala? Dureza Shore? Shore. 85. O Shore, a escala Shore, ela é a escala utilizada para medir a dureza de materiais que têm um comportamento elástico. Tá? Então, nós tentamos várias formulações e chegamos à conclusão de que os 86 Shore era a medida ideal. Existem silicones, e a gente até consegue, nós já fizemos no passado, silicones com 90, 96 Shore, mas nós percebemos que ele ficava muito mais resistente, mas só que ele apresentava um comportamento quebradiço. Muito mais friável, né? Exatamente. Então, eu diria, aonde nós chegamos é o balanço ideal para você conseguir manter os dentes. Ele tem uma flexibilidade muito pequena, mas se você forçar um pouquinho mais, ele acaba rasgando mesmo. Então, eu imagino que mais duro ele faça isso mesmo. Quanto mais duro, mais complicado fica. Mais complicado fica. Né? E eu digo, veja, aquele trabalho, enquanto nós conversávamos, aonde você separou a pazinha de um elemento, do outro elemento, e na nossa conversa você manipulou, esse é o segredo. Esse é o segredo. Ele vai te favorecer na cópia, ele vai te favorecer nas características, tá? E também vai ficar menos friável. Então, é um conjunto de benefícios que você tem ao trabalhar as massas de forma isolada.
Aí só voltando na pergunta da Nilma, aí eles deixam as cúspides dos dentes de fora, porque o gesso mais duro vai segurar ele em posição. Então, sim, com esse silicone não teria esse problema. E até se você for fazer polimerização em micro-ondas, você não deve deixar as cúspides de fora, porque o calor excessivo do gesso pode afetar a qualidade desse dente. Onde encontra esse silicone? Nas principais dentais tem, né? Tem, com certeza. A Liliane falou, comecei a usar esse silicone através das dicas da Bia. Ah, que legal, Liliane. Opa, que legal, um grande abraço a você, que bom tê-la aqui conosco. Olha, eu digo para você, as nossas experiências com esse material, eles foram muitas, né? Eles foram muitas experiências. E eu acredito que nós conseguimos chegar num ponto de equilíbrio, aonde a gente tem um produto realmente muito bom, muito estável. Outra coisa que a gente teve que adaptar esse produto é que o nosso país é muito grande e as condições de temperatura e umidade ao longo do nosso país é muito diferente. Então, isso fez com que a gente... Né, eu seria muito bom se eu tivesse 2 silicones, né? Se fosse um silicone para eu mandar lá para Recife, que eu fosse mandar um silicone para Fortaleza e um para Porto Alegre ou para Curitiba, que, como eu falei com a Viviane, é a cidade mais fria que eu conheço no planeta Terra, né? Nós temos sempre esse cuidado com o material, de tal forma que a gente consiga oferecer um material com muita estabilidade, né? Porque a gente percebe, inclusive, que nem sempre dá para você prestar muita atenção na hora de perceber, de fazer dispensar um componente e outro componente. Nós tentamos fazer uma pazinha pequenininha de dosagem para que mais ou menos aquilo lá dê para você fazer todo o trabalho que você precisa para cada etapa. Mas é muito importante que você, ao dosar, que você nivele a superfície para que aquilo fique realmente o mais próximo possível da mesma porção em volume. Então tá bom, eu acho que é isso, acho que já respondemos as dúvidas. Agradeço muito, seu Luiz, muito obrigada pela tua colaboração, né, por estar aí passando a tua experiência aqui pra gente, contribuindo ali, nós com todo esse conhecimento que eu também não tinha, né, a questão do silicone, aprendi muita coisa hoje. Olha, sou eu que te agradeço, Beatriz, por essa oportunidade, foi muito agradável, e vamos dizer assim, eu me sinto, vamos dizer assim, agora nós já estamos conversando há algum tempo, e eu já estou um pouco mais tranquilo, né? Mas eu confesso a você, eu estava muito apreensivo, porque eu falei, como é que eu vou ficar lado a lado com esta moça? Então, para mim, foi... Imagina, seu Luiz. O Vitor falou, não, mas como que vai ser lá? Eu falei, não, vai ser um bate-papo, uma conversa, né? Não tem problema, vai ser bem legal. E foi bem legal. E foi mesmo, eu te agradeço muito, eu agradeço muito a todas as pessoas que estiveram conosco, que estiveram aqui nessa nossa apresentação. Se de repente alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa mais específica que eu possa ajudar, por favor, entre em contato. É isso, então. Obrigada, viu, pessoal, pela participação de vocês. Muito obrigada ali pelo tempo de vocês. Beijo grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Beatriz. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.